Bom dia, Marina. Bom dia, Mariana. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo. Gente, eu chamei a Marina hoje para conversar comigo, para contar, para esclarecer algumas dúvidas sobre o behaviorismo, que frequentemente aparecem, né, quando a gente começa a falar sobre a disciplina positiva e críticas, né, sobre o behaviorismo. E a Marina, ela é psicóloga comportamental, com especialização em neuropsicologia e mestre em psiquiatria. E ela é estudiosa especificamente do Skinner, é isso, Marina? Isso mesmo. E outro dia, informalmente, a gente estava conversando e ela começou a me contar e me deixou muito curiosa sobre como até o behaviorismo pode ter ideias convergentes com a disciplina positiva. E a conversa estava tão boa que eu falei, um dia vamos gravar um vídeo sobre isso, que eu acho que vai ser muito importante para todo mundo que trabalha com a DP ter esse conhecimento maior, né? E aí queria começar com a definição de behaviorismo, que eu achei, porque Uhum. ela é muito interessante. Ela diz assim: behaviorismo é um termo genérico para agrupar diversas e contraditórias correntes de pensamento na psicologia que têm como unidade conceitual o comportamento, mesmo que com diferentes concepções sobre o que seja comportamento. Eu achei essa definição incrível, porque ela não define nada, né? É genérico, Sim. agrupa correntes contraditórias, com diferentes concepções, mas basicamente é o estudo do comportamento, é isso que eu entendo. Uhum. Pois eu acho que o behaviorismo é uma das abordagens mais pouco compreendidas, né, pelas pessoas que não são da área. Talvez pelo fato de ser a única abordagem dentro da psicologia que tentou replicar os métodos científicos, né, e isso faz com que o behaviorismo seja mal visto, né? Quando a gente está falando de comportamento, de ser humano, quando a gente tenta fragmentar um aspecto que a gente quer estudar, e aí a gente tem que saber replicar, tem que ser objetivo, e aí isso pode ser muito mal entendido, foi o que aconteceu com o behaviorismo, né? Então, assim, eu pensei até nessa questão, né, da gente ir pensando um pouco na história, né, do behaviorismo, como é que o behaviorismo surgiu, né? Tá. Então, eu fiz uns slides para a gente poder acompanhar de uma forma visual, um apoio visual, porque é um pouco complexo mesmo essa história do desenvolvimento do behaviorismo, né? Então, o começo foi com Pavlov, que não era um psicólogo, ele era um fisiologista, e ele descobriu que algumas respostas orgânicas poderiam ser associadas a estímulos do ambiente, que foi quando ele descobriu o condicionamento respondente ao clássico. Então, não sei se vocês conhecem, né, mas ele fez um experimento com um cachorro, ele mostrava a carne do cachorro, o cachorro salivava, e o que ele queria fazer é que o cachorro salivasse na presença não da carne, mas sim de um sininho. Então, o que ele fez? Ele foi emparelhando, que é um procedimento que a gente chama de emparelhamento, onde ele colocava, mostrava a carne, fazia o sininho tocar e o cachorro salivava por conta da carne, né? E aí fez isso diversas vezes até que ele foi tirando a imagem da carne e ele percebeu que quando ele tocava o sininho, o organismo dele respondia como se a carne estivesse presente. Então, esse foi o experimento do Pavlov, que na verdade, ele deu origem a essa relação aqui, onde um estímulo do ambiente elicia uma resposta do organismo. Então, dentro do behaviorismo, isso foi o começo, né? Foi o começo de tudo. Foi quando os psicólogos viram uma oportunidade de estudar o comportamento de uma forma um pouco mais objetiva, né? Tentando estudar através dos comportamentos que eram observados, né, e não inferidos, porque até então a psicologia ela explicava o comportamento a partir de conceitos muito filosóficos, motivação, sentimentos, porque eu quis, porque eu gosto, porque eu tive um impulso, e que na verdade não são explicações muito razoáveis quando a gente tenta entender a função dos comportamentos. Então, o Watson e o Thorndike, que são os precursores, na verdade, do Pavlov, eles pegaram essa experiência do Pavlov e foram elaborando um pouco mais
para tentar entender como que aconteciam as aprendizagens, né? E eles, se a gente voltar aqui nesse outro slide, eles já consideravam, então, o organismo, quando a gente fala, eles consideravam a mente como sendo algo que existia, a consciência como se algo que existisse, os pensamentos, os sentimentos também, porém, eles não entendiam os pensamentos como causa de uma resposta, e sim como mediadora de uma resposta. Então, tinha um estímulo no ambiente, por exemplo, a criança vê um bolo de chocolate, e aí o organismo fica com vontade de comer, e aí ele emite uma resposta que é pegar o bolo e comer. Então, essa é a segunda etapa do behaviorismo, onde também a explicação do comportamento é de uma forma bem, vamos dizer assim, simplista, né? E bastante, ainda bastante relacionada a uma inferência. O Skinner, ele vem como sendo a terceira geração do behaviorismo e que, portanto, é a geração atual. Então, só para enfatizar aqui, não existe hoje behaviorista que trabalhe com essas duas primeiras propostas, nem de condicionamento respondente e nem só de comportamento que é mediado pelo organismo, né? Assim, por algum estímulo como pensamento e tal. É um pouco confuso isso já, né, Mari? Não, tá, eu acho que eu estou acompanhando. Bem, assim, é difícil a gente garantir que não exista, né? Mas eu acho que a tendência de quem estuda é usar isso como base para entender o Skinner, é isso que você está dizendo? Então, na verdade, assim, o primeiro mito é que as pessoas que não entendem a teoria behaviorista, elas já fazem uma crítica muito importante, que é o behaviorismo não considera sentimentos, não considera consciência, não considera pensamentos como existentes. Isso é absurdo, né? É totalmente errado, porque não é que a gente não considera que existam esses aspectos, a gente não considera que esses aspectos sejam os determinantes de um comportamento. Não é porque você pensa daquele jeito que você se comporta daquele jeito. O Skinner, então, ele vai além dessa proposta do Watson e ele tenta compreender a relação entre o organismo e o ambiente de uma forma interacional mesmo. Então, ele entende que, em determinado contexto, nós emitimos uma resposta porque, em algum outro momento, aquela resposta teve uma consequência que nos sinalizou se aquele jeito é adequado ou não de se comportar. Ou seja, para o Skinner, o que mantém o comportamento ou o que determina um comportamento é a consequência dele. Então, ele não está dizendo que a gente não vai agir porque a gente tem vontade de fazer alguma coisa, né? Mas às vezes a gente tem a vontade de fazer alguma coisa, mas a gente não faz porque a gente sabe que vai ter uma consequência que não vai ser positiva. Então, ele acha que o que mais determina o comportamento são as consequências do nosso comportamento e não necessariamente aspectos do organismo. Então, por exemplo, uma criança que faz birra e os pais atendem aquele comportamento, ela entende que quando ela faz birra, ela tem as vontades dela atendidas. Exatamente. Exatamente, mas aí que tá. Mas ele não está valorizando, ele não está falando que é causa e efeitos simples, é isso? Não, ele também não está desconsiderando que aquela criança talvez esteja precisando de algo, que ela esteja sendo não compreendida, que ela não está tendo o que ela precisa, né? E esse é o grande erro da interpretação das pessoas que não tiveram a oportunidade de se aprofundar um pouco mais na teoria behaviorista. Né? Sim, quem faz terapia comportamental, como eu atendo em clínica, a gente tem uma tendência a fazer o quê? A ensinar as pessoas a entenderem a função do comportamento. Então, ninguém se comporta bem ou mal sem função, né? Então, tem sempre um motivo pelo qual você está se comportando daquele jeito. Né? Você está buscando alguma coisa com aquilo, seja atenção, seja afeto, seja, enfim,
né? Aí, e isso não é, na verdade, algo que a gente possa generalizar. Essa é outra crítica que é muito feita à teoria behaviorista, né? Que a gente tem uma tendência a colocar uma regra para explicar o comportamento de todo mundo, mas não é bem isso, né? O Skinner coloca uma regra assim: os comportamentos são mantidos pelas consequências que eles provocam no ambiente, porém, a causa do comportamento é totalmente individual. Você não consegue saber a causa se você não entender a história de vida daquela pessoa, se você não considerar o organismo, e aí eu estou falando, né, se ele está privado, se ele não está privado, se ele tem algum antecedente genético para ter uma desregulação hormonal, ou é mais ansioso, é menos ansioso. Então, que tem também essa questão das suas características biológicas que o Skinner considera. Então, pensando na ADP, né, e eu sei que você frequentou o workshop, você leu o livro e até que você usa algumas ferramentas com os seus pacientes, né? Uso sim. Então, fazendo o paralelo, seria, vocês não estão desconsiderando a causa por trás do comportamento, a crença por trás do comportamento, você está tentando entender só o que está gerando aquele comportamento de forma repetida. Quer dizer, a criança entendeu que aquele comportamento gera um resultado, uma consequência, e ela age daquela forma daquela forma porque ela consegue alguma coisa, né? Exato. Seja atenção, seja... E que você não está desconsiderando aquela individualidade, o que está por trás, e agora vamos atacar isso, é isso? Isso, é exatamente isso. Então, aí, por isso que, desculpa, mas é que assim, o Skinner, se a gente for olhar aqui no slide, né? Então, começa-se com experimentos, aí vai evoluindo para tentar entender como que o comportamento se instala, ou como que a gente aprende a ter determinados comportamentos, e aí, até chegar na etapa final, que a gente está atualmente, que é a interação corpo-ambiente. E essa interação tem um monte de variáveis individuais, de história de vida, de organismo, cada organismo reage de um jeito, né? E cada ambiente reage de um jeito. Então, é totalmente individualizado. A teoria comportamental, ela vem de uma ciência que tenta fazer uma regra geral e vem esmiuçando, até que hoje, se você vai num congresso de medicina comportamental, de terapia comportamental, basicamente, a gente se baseia basicamente em estudos de caso, grupos pequenos de caso, né? Por quê? Porque a gente considera que a história individual é um fator muito, muito determinante no comportamento, né? Entendi. Acho que tem também uma crença formada, cultural, sobre que o behaviorismo trabalha com condicionamento e castigo. Eu acho que às vezes aparece isso, né? Essa crítica, assim, simplista, talvez. Uma compreensão reducionista sobre o que é o behaviorismo, onde as pessoas talvez critiquem, dizendo que o behaviorismo propõe o condicionamento e o castigo. Trabalha com isso. Não, na verdade não. É que assim, o que o Watson descobriu é algo que a gente considera relevante, né? Então, assim, existem comportamentos que a gente chama de respondentes, que são comportamentos assim, você, frente a um estímulo, você tem uma reação orgânica. Então, a gente está falando de um aspecto específico de um tipo de comportamento, né? Existem, só que os comportamentos que são mais frequentes na vida do ser humano são os comportamentos que a gente chama de operantes, ou seja, que eles têm um objetivo de atuação no ambiente. Então, são os operantes. O condicionamento respondente e o comportamento respondente, eles são muito, muito comuns, principalmente em transtornos psiquiátricos, né? Como, por exemplo, aquelas pessoas que têm fobia, né, de alguma coisa. Por que uma pessoa, eu já atendi uma pessoa que tinha fobia de banana? Como que ela vai ter fobia de banana? Não é curioso? Muito. Muito curioso. E, na verdade, o Watson, ele fez alguns experimentos bastante complexos e até hoje, se a gente for fazer uma análise, totalmente antiéticos, mas naquela época, muitos erros aconteceram, né? Não se tinha tanto esse respaldo da questão da ética. E ele fez um estudo muito, assim, que dentro
da psicologia, é um estudo que marcou, do pequeno Albert. Então, o que ele fez? Ele ensinou um bebê de meses, assim, menos de um ano, a ter medo de bicho de pelúcia. Como ele fez isso? Através do condicionamento respondente. Então, o que ele fez? Exatamente como aconteceu com o cachorrinho, toda vez que ele mostrava o bichinho de pelúcia, ele fazia um barulho muito alto, né? E aí a criança assustava. A reação reflexa dele era de susto por conta do barulho. E aí ele fez isso diversas vezes até que ele foi retirando o estímulo barulho. E aí toda vez que ele mostrava o ursinho, o bebê tinha esse reflexo de medo. Então, isso foi um estudo super antiético, né? Hoje não se faria isso de jeito nenhum, mas fez parte da ciência. Assim como hoje a gente faz estudos com medicação, e as pessoas pegam lá, as pessoas que querem se submeter a determinados remédios que a gente não sabe o efeito, né? Placebo ou não, né? Um grupo recebe placebo, outro recebe... Exato. Então, assim, infelizmente a ciência ela tem essas questões, né? De que tem que passar você tem que conseguir replicar, você tem que mostrar por que essa causa e efeito, né? E na época também eles não tinham outros recursos, né? Para fazer. Não tinha. Então a gente usa bastante essa compreensão do comportamento respondente, principalmente para situações de fobia, de medo exagerado, medo irracional. Então a gente sabe fazer um processo que é o descondicionamento. A gente faz isso. Tô precisando, viu? Tenho uma fobia. Depois a gente conversa sobre isso. Como desconstruir essa fobia? Então, do mesmo jeito que a gente constrói, a gente consegue desconstruir. Então, isso é útil. E mesmo o Watson, ele não desconsiderava os sentimentos, né? Ele falava, olha, eu vou mostrar que a gente consegue ensinar e a gente consegue desensinar. Na verdade, não é desensinar, é ensinar ele ter uma resposta diferente àquele estímulo. É ensinar outra coisa. E você consegue traçar um paralelo com a disciplina positiva? Como isso pode ser útil para nós? Eu acho que a questão do comportamento respondente, ele é muito específico e ele não deve ser utilizado por pessoas que não têm a formação de psicologia comportamental. Né? Por quê? Porque a gente tem que estar sempre muito, muito atento a essa questão da ética, do sofrimento da pessoa. Você não vai fazer isso de uma forma que gere sofrimento, tem que ser uma coisa bem gradual. Eu acho que na disciplina positiva, a gente vai se ater muito mais à questão do comportamento operante. Porque os pais, os professores, eles são o ambiente da criança, né? Que vai consequenciar o comportamento. Né? E o Skinner, ele é interessante, né? Porque ele considera aí, né, que os nossos comportamentos eles existem em determinada frequência maior ou menor por conta de 3 níveis de seleção, que é esse aí que estão mostrando no slide. Então, o filogenético, que são as questões de hereditariedade. Por que uma criança é mais ansiosa que a outra? Já desde criancinha, mais agitada que a outra, o temperamento é diferente por uma questão filogenética. Né? Ontogenética, que corresponde ao quê? Ao ambiente mais próximo da criança. Então, a interação com a escola, a interação com os pais, com os irmãos, avós, isso determina muito a forma como a criança vai agir. A gente pode até pensar, por que meu filho não come quando eu estou junto? E na escola ele come super bem? Ou ao contrário? Né? Então, assim, a criança ela vai se comportando conforme ela sabe que a consequência que aquele comportamento vai ter naquele ambiente. Né? E o terceiro nível, que eu acho que aí algumas críticas são muito injustas com o Skinner, né? Quando falam que o Skinner queria produzir em série comportamentos super controlados das pessoas, que ele tinha como intuito a coerção do comportamento, porque o Skinner ele entende que a cultura, ele faz uma crítica, né, que a cultura faz uso de muitos métodos punitivos, né, e é por isso que o ser humano tem tantos problemas emocionais e de comportamento, segundo Skinner. Ele faz essa crítica, ele não propõe que as pessoas usem disso como uma ferramenta. Não. Inclusive, aqui então são as possíveis críticas, né, que como assim, você vai pegar um estudo de um animal e transpor para um estudo de uma criança, de um ser humano. Então, assim, o Skinner ele tentou, né, pormenorizar o comportamento e foi generalizando, né, até para não cair nessas questões antiéticas,
o adulto, né? Pro adulto não, pro ser humano. Então tem aqui, né? Então nós somos fantoches, né? Algumas críticas bastante infundadas, porque o Skinner, quem conhece o Skinner, ele escreveu um romance, tá? Isso não era um... Vou aumentar aqui para a gente conseguir ler. Tá. Pode ir falando. Ele escreveu um romance que chama Walden 2, que ele, na verdade, foi um livro no qual ele descreveu como ele achava que seria uma sociedade feliz, uma cidade utopicamente feliz, né? E aí, olha que interessante, olha como ele escreve aqui, ó, para o Skinner, a chave da questão, como colocada em Walden 2, está na formação de uma cultura em que seus membros mantêm fortes relações interpessoais, garantindo assim um controle maior por contingências de reforçamento, ou seja, aspectos positivos do comportamento sempre, do que por regras mediadas por instituições sociais, envolvidas na produção efetiva dos bens que necessitam, com acesso contínuo, imediato e equitativo a estes bens e reforçamento contingente a seu comportamento produtivo, impedindo assim não apenas a exploração de uns pelos outros, mas também dificultando a passividade típica dos indivíduos que obtêm muitos reforçadores independentes do seu comportamento. É muito interessante porque ele está falando aqui exatamente o que todo mundo critica, né? Ele propõe uma sociedade onde as pessoas vivem por cooperação, onde não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tem troca, tem cooperação. Olha, eu sou boa nisso, você é boa no quê? Como que a gente pode, né? E ele propõe pequenos grupos. A sociedade é dividida em pequenos grupos, onde os grupos vão se interagindo de forma recíproca, né? E aí falando, foi bom que trouxe eles estão falando aqui de reforçamento, mas outra coisa que aparece associado ao behaviorismo é a questão do reforço positivo ou negativo, né? E eu já vi esse termo reforço positivo sendo usado de diversas formas. Pode ser o reforço positivo ser um elogio ou um prêmio por uma coisa boa que você fez. Ou você reforçar positivamente o comportamento de outro para atingir uma criança que não esteja se comportando tão bem. Então, veja como o fulano está me ouvindo, ou, né, olha o seu irmão como ele está comendo bem, com o objetivo de que o outro... Eu já vi essa palavra sendo usada dessas duas formas, né? Então, eu acho que é muito interessante essa coisa. Então, as pessoas pegam lá como que é o reforço, né? Um determinado ambiente, a criança emite um comportamento, você reforça. Primeiro que o reforço menos eficaz é o reforço de dar coisas. E o próprio Skinner fala isso em todos os livros que ele escreveu, né? Ele acredita, que foi o motivo dele escrever esse livro do Walden 2, que o reforço mais importante é você você ter uma boa interação com o próximo, que é o reforço social. Né? Inclusive, ele distingue, né? Reforço primário, secundário e terciário. Então, o reforço primário é o quê? Eu tô com fome, eu vou lá como alguma coisa. É óbvio que se eu tô com sede, eu sei que eu vou pegar água, vou beber, vai matar minha sede, isso é altamente reforçador, por isso eu continuo pegando água quando eu tô com sede. Né? Esse é o reforço primário. O reforço secundário e o reforço primário ele só vai ser útil, né? Vamos dizer assim, ele só vai manter um comportamento quando você estiver privada de água, de comida, de sexo, que são as coisas mais fisiológicas. O reforço secundário são os reforços materiais, né? Então, assim, se você estudar para a prova, você vai tirar a nota tal, né? Se você não estudar, você não vai tirar a nota. Então, é uma nota, é algo objetivo, né? E que muitas vezes a gente sabe que tem muitas crianças que vão mal na escola e continuam indo mal e continuam não estudando, porque esse tipo de reforço ele é pouco eficiente. Ele pode ser utilizado em alguns momentos no qual você quer, de alguma forma, motivar um pouco a criança. E aí que tá. Não são todas as pessoas que se motivam por isso. Então tem que ser feito um uso muito criterioso desse tipo de reforço. Então aquelas tabelinhas de adesivo, né, no desfraude, por exemplo, cada vez que você faz xixi no piniquinho você ganha. Exato. Então, e assim, por exemplo, eu tenho 3 filhos e sou terapeuta comportamental, behaviorista, eu
nunca usei com os meninos essa coisa do reforço secundário. A gente sempre usou mais o reforço social. E como que é o reforço social? O reforço social é a criança ver que você ficou feliz, que você ficou orgulhosa, né? Ou ela conseguir passar por uma nova etapa, né? Conseguir algo. Olha, agora, nossa, legal, filho. Hoje mesmo o Murilo foi lá e fez xixi igual menininho no banheiro, né? Eu falei, nossa, Muri, cara, você cresceu, você tá igual seus irmãos já fazendo xixi sozinho. E ele, eu sei. Por que eu usei essa fala? Porque eu vejo o comportamento dele, no convívio com ele, que isso é uma coisa importante para ele. Mas isso não significa que seja para uma outra criança. Pode ser que uma outra criança não se interesse por esse tipo de reforço social. Então, essa é uma questão muito importante. O reforço, ele é totalmente individualizado. O que pode ser reforçador para você, pode não ser para mim. Então, não tem como a gente usar as técnicas comportamentais se você não levar em consideração a história de vida daquele indivíduo. Na disciplina positiva, a gente fala que, né, esses seriam reguladores externos do comportamento e que a gente está buscando reguladores internos, né? Então, esse exemplo do comportamento social que você deu poderia soar como um regulador externo, né? Eu estou comparando ele com os irmãos na hora de... Sim, eu até coloquei aqui. É. Eu coloquei isso aqui como uma diferença em como fazer, né? Uhum. Então, não, desculpa, diferença aqui. Então, os elogios, né? Os elogios são vistos, sim, pela teoria comportamental. Talvez essa seja uma diferença. O Skinner entende que a aprovação social verdadeira, né? Porque também é uma coisa, que lindo! Né? Aquela coisa que não é contingente. Então, tem que ser contingente, tem que ser espontâneo. A consequência que é mais poderosa é a consequência natural. Então, assim, filho, põe blusa. Não quero pôr, mãe. Ok, ele vai sair, vai passar frio, aprendeu que tem que pôr blusa naquele dia, sim. Então, assim, a consequência natural é a consequência que mais modifica o comportamento, né, de uma forma mais adequada. Agora, o que acontece é que é muito difícil a gente fazer isso, né, sempre. A gente tem situações que a gente não vai deixar nosso filho correr o risco. Sim. Mesmo na disciplina positiva a gente fala assim, né, cuidado com as consequências, né, naturais, porque às vezes elas estão disfarçadas de punição. Sim. Né? Então, se você, por exemplo, a pessoa associa uma consequência, se você não comer tudo, você não ganha sobremesa, isso é uma punição. Totalmente. Não é uma consequência. Uhum. Mas dentro do seu limite ou do que é seguro para a criança, você deixar ele experimentar uma consequência, isso a gente também fala. Né? Então, se é um frio que não vai matar, né? Não estamos no Canadá, não estamos, né? Estamos falando aí de 15 graus, sei lá, e que a criança vai sair e ela mesma vai perceber que ela precisa da blusa, não teria problema, né? Agora é interessante isso também, né? Porque a gente fica numa situação na educação dos filhos, por exemplo, né? Essa questão da comida, que eu acho que todos os pais passam um pouco por isso, né? A teoria comportamental, ela propõe que a gente vá fazendo acordos com a criança, com ela junto, e ela precisa entender o motivo pelo qual você está querendo fazer aquele acordo, né? Então, por exemplo, em relação à comida, filho, veja, eu não posso deixar que você coma só doce, né? Eu sei que talvez você tenha vontade de almoçar pipoca, doce, refrigerante, mas assim, eu sou sua mãe, eu sou responsável pela sua saúde, né, física, e eu preciso te mostrar o que é importante comer na hora do almoço. Então, eu deixo você comer o seu doce. Eu acho que você tem direito de comer o seu doce, mas o doce tem que ser comido numa proporção menor do que a comida que é saudável. Então, essa conversa anteriormente e depois, de repente, você fazer essa consequência mais punitiva, que é, então, olha, filho, você não comeu nada, eu não vou deixar você comer o doce, como a gente tinha conversado. Muda um pouco a contingência, não é assim, ó, se não comer a comida, não vai comer a sobremesa. Uhum.
que é uma forma de você agir de uma forma muito autoritária, desrespeitosa, né? E assim, que gera, na verdade, segundo o Skinner, o contracontrole, que é o que? A criança vai querer medir forças com você, então eu não vou comer mesmo, então tá bom, eu não vou comer nem a comida, nem a sobremesa, não vou comer. Tá, a gente está falando a mesma coisa, na verdade, porque a gente também parte desse princípio, né? Uhum. Na disciplina positiva, né? Também é uma questão, às vezes, de mudança até de forma de comunicar a mesma coisa, né? Uhum. Então, a gente diria, assim que você comer toda a sua comida, já havendo tido essa conversa, né? Eu te amo e por isso não deixo Isso. você comer. A Isso. mensagem de amor ser clara, né? Exatamente. Então, eu te amo e por isso não te deixo comer só açúcar ou só doce o dia inteiro, Uhum. né? Justamente porque eu me importo com você. E Exato. aí depois, né, corriqueiramente, assim que você terminar a sua comida, Uhum. você pode comer a sobremesa, Isso. né? Ou, enfim, depende do combinado. Aqui em casa, por exemplo, o chocolate é só domingo. Uhum. Não, eu acho ótimo. Eu tenho uma experiência super legal com as crianças aqui. Eu não como fritura porque eu passo mal e assim, eu venho ensinando eles, né, que olha, gente, não faz bem, mas assim, ok, vai na festinha, quer comer, come. E assim, hoje eu tô num momento super, super orgulhosa, assim, de ter conseguido isso nesse tempo todo de trabalho, da gente ir conversando, de explicando, porque eles têm decidido não comer batata frita, por exemplo. Pode comer. Quando vai aqui em casa não tem, porque eu não faço, mas quando vai em festa de aniversário, não quero, não. Assim, isso é super fruto do quê? De que você conseguiu ensinar. Isso é ensinar, né? Isso é educar, né? É um processo a longo prazo, como Exato. a gente diz, né? E tem até uma história da minha irmã que o filho dela falou assim: mamãe, acho que a mãe do fulano não ama ele. Ai, eu soube dessa história. Por que você diz isso? Porque ela manda para ele. Eu não lembro o que que era, suco de caixinha, né? Que é Uhum. puro açúcar. Ela não deve amar ele, porque é o discurso dela. Eu te amo, por isso eu não deixo você Exato. comer isso todo dia. É bem isso, né? Então, e aí assim, né, Mário, eu acho que a questão do behaviorismo, ele tem muitos aspectos semelhantes, inclusive, assim, isso aqui eu peguei, não sei se vocês estão vendo o slide aqui, tá dando para ver? Esse slide é de quando eu dava aula, nem tinha o Matheus ainda, sei lá, 10 anos atrás, eu dava aula na faculdade de psicologia, e eu dava aula de análise experimental do comportamento. Então, esses aqui são slides que a gente fala na aula do episódio. Olha, efeito da punição é uma situação que só tem exatamente o que está escrito nos livros de disciplina positiva, né? Não é eficiente, só com um agente punidor em presença, gera uma série de respostas emocionais negativas, né? Raiva, sentimento de desrespeito. E a gente sempre Tô quer vendo aqui dar. a luta e fuga, Exato. Então, assim, efeito imediato, não a longo prazo, né? exato. Então, mentira. O que gera punição? Gera mentira. Filho, você comeu aquilo? Não, não comi. Né? Então, assim, não é por aí. Então, a teoria comportamental, ela é muito baseada em reforçamento, em ser algo positivo, onde a pessoa se entenda compreendida, onde ela se sinta valorizada. Então, não é bem a questão do reforço do punitivo. Agora, o Skinner, assim como outros estudiosos da comportamental, estudaram muito a questão da punição na sociedade e na manutenção do comportamento. Talvez essas publicações, esses livros que ele falava sobre, né, então, os efeitos da punição, talvez tenham sido mal compreendidos, no sentido assim, olha, tá vendo, ele está pregando o uso da punição. Mas está vendo como isso interfere no comportamento de um grupo, exato, é isso? Exato, ele tá para entender como isso interfere e aí propor alternativas a isso. Exato, então as proposições, quais são? Às vezes às vezes ele fala que o tempo vai passar, né? Não precisa se abalar tanto com os comportamentos, às vezes é uma coisa da idade, né? Ou extinção, que é o ignorar alguns comportamentos, que é muito usado na teoria comportamental, e o condicionamento de um comportamento incompatível, ou seja, ensine ele a ter uma outra resposta nessa condição.
Muitas vezes a criança tem aquele Às comportamento... vezes a palavra condicionamento também, que pode soar estranha, né, no ouvido das pessoas. Assim como a disciplina. Quando a gente fala disciplina positiva, tem muita gente que já torce o nariz, porque disciplina Sim. é condicionamento. Uhum. Pode ser vinculado, né? Sim. Então, ali está condicionar um comportamento incompatível, mas do jeito que você falou, soou diferente. Então, Ensinar ela a ter uma resposta diferente. Isso, exato. Porque condicionar... É o ambiente interferindo na... Exato. E o condicionamento, a gente pode trocar essa palavra condicionar com associar. É a mesma coisa. Então, assim, o que é condicionar? É você associar dois estímulos. Um estímulo do ambiente com um estímulo de resposta, por exemplo. Que estímulo né, enfim, como o Skinner propôs, o Watson propôs, a gente chamar o ambiente de estímulo, a resposta de comportamento. Então, é só uma questão de nomenclatura mesmo. Condicionar é igual associar. E aí, vou aproveitar a sua... bom, eu tô vendo que você tem um slide de behaviorismo e disciplina positiva, e depois eu queria falar sobre a sua especialização em neuropsicologia, né? E como que a neurociências tem ajudado ou a compreender melhor essas teorias do behaviorismo, né? Se elas estão reforçando isso, dando... Enfim, falar desse relacionamento das neurociências com o behaviorismo. Tá. Então, esse slide aqui, Mari, eu coloquei... Porque, assim, eu vejo mais semelhanças do que diferenças entre a disciplina positiva e o behaviorismo. Inclusive, esse livro, o Eduque com Carinho, que eu até te dei né? Você lembra? Lembro. Ele foi escrito pela equipe da Lídia Weber, que é uma psicóloga do Laboratório de Análise Experimental do Comportamento de Brasília, e é um grupo que ela trabalha com educação, psicologia educacional, e eles fazem grupos de orientação com pais, com professores, e esse livro é um livro que é muito parecido com o da disciplina positiva. Esse livro foi escrito, já está na 6ª edição, faz muito tempo, né? Então, e que eu gosto de mostrar, porque assim, isso não é uma novidade, na verdade, né? A disciplina positiva é algo que vem sendo já semeado há muito tempo, né? Sim, que agora... Inclusive, os livros lá nos Estados Unidos foram publicados há mais de 30 anos. Exato. Né? Na verdade, aqui hoje está agora é recente. Deu um boom, né? Exato. Não só aqui, mas meio que no mundo, né? Lá em San Diego a gente viu tanto que cresceu a disciplina positiva no mundo mais recentemente. Que coisa, né? Esses encontros eram anuais, aconteciam só lá nos Estados Unidos, né? E hoje, esse ano, por exemplo, já teve na França. Esse ano vão ser 3. Acho que agora não me lembro se já foi o da França ou se ainda vai ser. Mas ano que vem vai ter no Peru. Quer dizer, a coisa está crescendo também exponencialmente no mundo. Está fazendo sentido, né? Eu acho. Bom, porque é uma forma muito mais eficaz mesmo, né? Para os dois lados, tanto para as crianças quanto para a gente, né? Mas então eu coloquei aqui algumas coisas que são muito parecidas. Então, assim, o behaviorismo e a disciplina positiva, os dois, eles entendem que a gente tem que ter essa coisa do amor incondicional, do envolvimento com a criança, que a disciplina tem que ser positiva, tem que ser consistente, né? Que tem que ter um investimento dos pais para educar, não adianta, né? Você tem que passar um tempo com seus filhos, você tem que saber o que é importante para ele, para você poder entender como ele está, quais as dificuldades que ele está tendo, no sentido assim, do que ele não está tendo, por que ele está se comportando assim, o que está faltando, o que está acontecendo, né? E o autoconhecimento e a comunicação tem que ser boa. Então, assim, a criança entender como ela funciona, né? E o pai também, né? Olha, não tô boa hoje, não tô preparada para ter essa conversa agora. Não vamos falar. É bem conectado com o que a gente fala mesmo, porque a gente fala a gente se mudar primeiro, né? Porque a gente não muda o outro. Exato. A gente muda o nosso comportamento, o ambiente, fazendo com que assim o outro reaja. Não, é isso mesmo. Ao nosso comportamento. Não é o comportamento da criança, é o que a gente faz com o comportamento da criança, isso, né? Perfeito. E aí isso vira um ciclo. Então, essa frase que você está falando é exatamente o que o Skinner fala. Não é o comportamento dela, é a consequência do comportamento dela, entendeu? É você, o ambiente dela. Ele usa a palavra consequência e às vezes isso gera... É isso?
É isso, é exatamente isso que ele fala. É exatamente isso. Não, para mim é muito a mesma coisa, dita de formas diferentes, né? E assim, a teoria comportamental é a teoria psicológica que mais preza pela autonomia. Então, você vê que, não sei se vocês conhecem, mas assim, existem algumas abordagens terapêuticas onde você faz terapia o resto da vida, né? E a terapia comportamental é uma das poucas terapias que tem o objetivo de ser breve, de te ensinar as estratégias para que você coloque em prática e você não dependa do terapeuta o resto da sua vida, entendeu? Então, é bem baseado nessa questão da autonomia, o quanto isso gera bem-estar, a criança conseguir fazer sozinha, você conseguir manejar seu comportamento, enfim. São muitos pontos convergentes mesmo. Fala um pouquinho da neurociência, que a gente já esticou bastante, né, o nosso vídeo. Sim. Acho que tinha um vídeo que tinha um cérebro, um slide, não tinha? Tinha, é essa aqui, ó. O Skinner, ele já naquela época, né, de 1900 e pouquinho, 40 por aí, ele sabia que a forma como ele estava propondo o estudo do comportamento tinha limitações, né? E aí o que ele chamava assim, a gente não tem acesso ao estudo objetivo dos comportamentos que a gente chama de encobertos. O que seria os comportamentos encobertos que acontecem dentro do nosso cérebro? Então, os pensamentos, as reações fisiológicas, a gente não tem como medir isso. Naquela época não tinha, né? Hoje a gente tem muito como medir isso, já muito mais. Então, e ele dizia o seguinte, que quando o ser humano tivesse num estado de evolução, que conseguisse estudar as respostas que acontecem encobertas, né, os comportamentos encobertos, a gente teria uma ciência do comportamento bem mais eficaz. E hoje a gente está nesse momento, né? A gente tem muitos estudos hoje que mostram o quanto o comportamento interfere no funcionamento cerebral e vice-versa. Não é só o cérebro que interfere no comportamento, né? Mas os seus hábitos comportamentais também modificam, às vezes, até a química e a estrutura cerebral. Isso a gente já tem muitas comprovações com estudos de ressonância, PET, SPECT, né? Então, ele foi um visionário. Acho que ele viu algo que ia acontecer mais para frente, está acontecendo agora um pouco mais, né? Então, ele considera o cérebro, considera o organismo, considera as questões neuroquímicas como sendo parte do organismo, né? Que vai dar resposta, na verdade, do comportamento. Mais alguma coisa que você acha assim, eu não posso deixar de falar isso? Deixa eu ver. Da gente encerrar? Acho que a gente falou bastante, né? Eu acho que para mim foi muito esclarecedor. Aquela primeira conversa que a gente teve, né? Começou no final do jantar e aí já estava na hora de ir embora e a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. Eu acho que hoje queria agradecer muito o tempo que você dedicou, preparou um slide, né? E acho que vai ser muito útil. Imagina, Mari, eu queria muito ter essa conversa também, porque acho que me angustiava um pouco, às vezes, escutar algumas coisas, né? Tipo, nossa, mas isso é totalmente fora, não, Skinner não tem nada a ver, e é legal a gente ver que a disciplina positiva está sendo divulgada, está sendo mais, né, as pessoas estão buscando utilizá-la, porque com certeza tem tudo a ver com o que a gente acredita que é o jeito melhor de se comportar com as crianças e para o nosso futuro, né? Como a gente vai criar essas crianças para daqui a pouco. Tá bom, agradeço demais de novo a sua disponibilidade em falar disso e tenho certeza que todo mundo da disciplina positiva vai se beneficiar e quem sabe a gente aos pouquinhos vai limpando a barra do Skinner. Boa. Obrigada, precisa estudar um pouco mais, né, também. Sim, com certeza. Obrigada a você, viu? Tá bom, um beijo, tchau.